Nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça, brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda glória e louvor.
igreja presente. Nós somos a igreja presente, nós somos a igreja do Senhor. É comum nós falarmos, eu sou da igreja presbiteriana do Calvário, mas deveríamos dizer, eu sou a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja presente, a igreja que vive neste momento, neste século, nesta geração. Nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para engrandecer o Senhor da igreja, Jesus Cristo, Senhor da igreja, a pedra fundamental. A nossa igreja está fundamentada no Senhor Jesus. É nele que cremos, é a ele que nós adoramos. Vamos ler, queridos, o Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 13. Seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana do Calvário, você que nos visita, e você da igreja que está do lado de um visitante, sirva a Bíblia a ele, para que ele possa também ler a palavra de Deus. Evangelho de João 17, a partir do 13. O Senhor Jesus, orando ao Pai, disse assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste, como igualmente me amaste. Que linda oração do Senhor, falando com Deus, rogando ao Pai pela igreja, pelos seus discípulos. E nós aprendemos algumas coisas muito interessantes nesse texto que nós lemos. Alguma coisa sobre nós, sobre a igreja. No versículo 13, que nós temos a plenitude da alegria em Cristo. No versículo 14, temos a palavra de Deus. No versículo 16, não somos deste mundo, a nossa esperança não deve estar neste mundo. No versículo 18, fomos enviados por Cristo a pregar. No 19, somos santificados pela palavra. No 22, nós somos um. E no 23, Deus ama a sua igreja. Queridos, que maravilhoso conforto ao lermos estas palavras, vinda do próprio Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Dizer que nós temos a plenitude da alegria está em Jesus Cristo. A igreja do Senhor pode ter a plenitude da alegria. Quantos de nós buscamos por alegria? É como igreja do Senhor que nós podemos ter a plenitude da alegria. Nós temos a palavra de Deus, nós somos enviados a pregar, nós podemos viver em união, em plena unidade, diz a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer alguns exercícios com os irmãos. O primeiro dele é louvar e engrandecer o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. O nosso louvor é somente a Ele. Vamos ficar de pé e fazer esse primeiro exercício, o exercício de louvar, engrandecer o Senhor da igreja. Grande eu sou, teu nome
é santo, puro, Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou, em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer, em teu nome. Tu és o grande eu sou, teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou, em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer, em teu nome. Jesus também orou pela igreja e alguns pontos fundamentais ele intercedeu, ele rogou ao Senhor, no versículo 15, para que Deus nos proteja do maligno. No versículo 17, para que fôssemos santificados pela palavra. No versículo 20, por aqueles que ainda haveriam de crer, e nós nos incluímos neste grupo de pessoas. Lá atrás Jesus orou pelo Pai por aqueles que creriam. Nós somos este povo que creu depois que veio Jesus. E também no versículo 23, para que fôssemos um, para que tivéssemos plena unidade em Cristo Jesus. Assim como Jesus intercedeu pela igreja ao Pai, este é o segundo exercício que eu quero fazer com a igreja nesta manhã. Que nós orássemos, que nós intercedêssemos, que nós rogássemos ao Pai pela igreja que somos, não pela igreja presbiteriana do Calvário, a nossa igreja local, não é esta a oração, mas pela igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram alcançados pelo poder de Deus. Vamos fazer isso? Aproveitando, nós vamos orar por cada pedido de oração que está neste jarro. Então que você, meu querido, interceda pela igreja. Não é por você agora especificamente, mas pela a igreja do Senhor Jesus presente, esta igreja ao qual nós fazemos parte, corpo de Cristo. Podemos dar as mãos, podemos nos unir nesta oração, intercedendo pela igreja do Senhor. Faça isso por alguns instantes, silenciosamente. Depois nós vamos orar, entregando a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, nas mãos do Pai. Ore, meu querido. Interceda pela igreja, assim como Jesus, o próprio Jesus orou por ela, o próprio Jesus rogou ao Pai por ela. Faça isso como igreja, como corpo, como povo de Deus entre os povos, como nação entre as nações, um povo escolhido, um povo que tem identidade,
um povo que reconhece o Senhor Jesus como Senhor da igreja, um povo que louva a esse Senhor da igreja, um povo que experimenta desta comunhão, desta plena unidade em Cristo, com o Pai, o Espírito Santo. Nós somos um, somos igreja presente, a igreja desta geração, a igreja que foi enviada, a igreja que o Senhor Jesus enviou a pregar, a resplandecer, a ser luz. Querido Deus, nós agradecemos por este privilégio, ó Pai, de fazer parte desta igreja, da sua igreja, da igreja do Senhor, do povo que o Senhor mesmo escolheu para que fosse, anunciasse, pregasse, para que entendesse que o Senhor é o Senhor da igreja, é o Senhor de todos os povos, o Senhor das nações, o Senhor criador de todas as coisas, aquele mesmo que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por esta igreja. Obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor amou a sua igreja, o Senhor tem nos protegido do maligno, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos dado a santificação através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Nós podemos a cada dia santificar-nos no Senhor. Ó Senhor, mantenha com um braço forte a tua igreja, especialmente a tua igreja que se reúne neste lugar, neste local, esta igreja amada, ó Pai, que reconhece o Senhor Jesus como Salvador. Ó Pai, ela vem buscar do Senhor, através destes pedidos de oração, vem buscar do Senhor, somente no Senhor. E o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada intenção dos corações, e nós confiamos no Senhor, na capacidade, no pleno poder do Senhor de atender a cada um destes pedidos. Por isso nós estamos em paz e confiamos no Senhor. Como é bom, Senhor, orar, como é bom falar contigo. É na oração que nós ouvimos o Senhor. A oração nos traz paz, nos traz segurança, nos traz calma, porque é nela que nós encontramos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, o amor dele não tem fim, não tem fim. Nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida, paz
Ore sempre. Na oração encontramos realmente calma, paz e a presença do Senhor. Você pode se sentar, meu querido. Graça e paz, meus queridos irmãos. Bom dia, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Tenho certeza que você já começou a ser ministrado pelo Deus presente que aqui está. E nesta manhã nós temos algo diferente a fazer antes da ministração da palavra, que é um relatório de missão. No ano passado, durante todo o ano de 2014, 3 irmãos nossos aqui da igreja estiveram em missão pelo Brasil todo, no grupo M. E hoje 2 deles estão aqui, o Guilherme e a Elô, que eu quero convidar para que venham aqui à frente. E eles falarão um pouquinho para nós como foi a experiência deles nesse último ano. Alguns números para apresentar para nós que estivemos orando por eles durante esse ano. E agora eles voltam então para nos contar e compartilhar essas bênçãos. Bom dia. Olha, seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, essa é a Elô, e a gente viajou o ano de 2014 inteirinho e a gente conheceu muitas igrejas. A gente conheceu igrejas desanimadas, a gente conheceu igrejas animadas, mas eu sei que existe uma única igreja que para mim é a mais acolhedora, que é a nossa igreja. Então a gente vai fazer um treino aqui, tá certo? Para da próxima vez vocês já saberem como é que faz. Tá certo? Eu vou falar bom dia de novo e vocês vão me dar um bom dia. Não precisa ser muito animado, porque eu sei que está calor. Tá? Mas tem que ser caloroso, combinado? Então vamos lá? Bom dia, igreja! Bom dia. Isso, esse é o Calvário que eu conheço. Certo? Gente, é o seguinte, tinha feito uma coisa muito legal, mas daí Jesus, com seu senso de humor muito grande, né? Nós, durante o ano, nós passamos por 95 cidades, 107 igrejas. Nós tivemos 3 musicais durante o ano, então a gente apresentou 72 vezes o musical Apocalipse, 87 vezes Jesus Eis o Homem, 9 vezes o musical Foi por Milagre, e durante o ano nós tivemos 1.148 conversões, 135 reconciliações, 258 consagrações e um público que a gente conseguiu contar de 54.123 pessoas alcançadas, tá? Esse número é um número que a gente consegue contar. A gente sabe que às vezes a gente atinge um público muito maior que isso. Às vezes a gente não consegue contar, a pessoa vem e vai embora depois, a gente não consegue. Então a gente sabe que isso foi muito além desses números. Certo? E eu queria contar para vocês uma das experiências que mais me marcou no Grupo M, que foi o fato do evangelismo, né? Para quem não conhece, o Grupo M é Escola de Ministério de Música e Evangelismo. Então, além da gente trabalhar com a música, a gente leva a arte, música e o teatro para as pessoas, para falar do amor de Jesus. Esse é o nosso instrumento, tá certo? E no começo eu confesso para vocês que eu achava que não era a minha praia. Falar de Jesus, assim, chegar e falar para a pessoa assim, oi, Jesus morreu por você. Então, não era muito a minha praia. Então, eu falava assim, acho que não é minha praia, eu vou lá cantar, eu vou atuar, vou fazer e tal. E Deus coloca outras pessoas para fazer essa parte e tal. E na parte do acampamento, que a gente tem uma preparação antes de ir, antes da gente viajar e tudo mais e tal. E a gente teve uma aula sobre evangelismo criativo. E eu fiquei pensando assim, que legal. O exemplo é sempre fácil, né? Pode reparar, quando você vai aprender alguma coisa na escola, uma matemática, o professor dá um exemplo, lindo, maravilhoso, perfeito. Aí você vai fazer o primeiro exercício, não é nada daquilo, e você não consegue fazer. Então eu achava que era isso. Então, eu falei assim, vou tentar. Vou falar de Jesus para uma pessoa. Você então falou assim, mas como que eu vou falar de Jesus para uma pessoa? Eu não sei. Então, Deus colocou no meu coração o evangelismo melancia, tá certo? Como é de Deus, você pode usar, tá bom? Não fico triste se você usar,
Fico até feliz se você usar. Então eu vou explicar para vocês o que é. A pessoa fica falando, evangelismo, melancia. Mas como que a gente fala de Jesus através de uma melancia? É o seguinte, é super rápido, eu prometo. A gente chega para a pessoa e fala assim, olha, eu queria saber assim, você se considera uma pessoa saudável? Algumas pessoas vão falar que sim, outras não e tal. E daí você assim, e você é uma pessoa que gosta de frutas? A pessoa, eu gosto, né, e tudo mais. Tá, eu gosto muito de melancia. Você já comeu melancia? Você gosta de melancia? E daí fica aquela discussãozinha ali sobre melancia. Daí você vira para a pessoa e fala assim, você já parou para pensar que a sua vida é igual uma melancia? É verdade, pensa comigo. Da mesma forma que a melancia, tem uma coisa na melancia que eu detesto, que é muito chato, que é o fato de você ter que tirar a semente. Você fica tirando semente, quando você engole a semente, quando a gente de criança fala que vai crescer um pé de melancia dentro de você e tal, daí você começa a conversar com a pessoa. E na nossa vida é a mesma coisa. Da mesma forma que a melancia tem muitas sementes dentro dela, nós também temos muitas sementes dentro da gente. Mas não chama semente, né? Chama pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Eu quero fazer um exercício com vocês. Quando a gente fala isso, a gente pede para a pessoa repetir, para poder ficar bem na cabeça dela. Tá? E como eu estou com muitas saudades disso, eu vou pedir para vocês fazerem comigo. Tá certo? Para todo mundo aprender o que é pecado. Vamos lá, então. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Tem gente que não fez ainda, tá? Então a gente vai fazer de novo, beleza? Aqui, ó, eu estou vendo todo mundo aqui. Vamos lá? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Exatamente isso. E você já viu alguma melancia conseguir tirar a sua própria semente? Não. Ela tem que permitir que alguém abra ela e tire a semente, não é verdade? Na nossa vida é a mesma coisa. Não tem como a gente tirar o nosso próprio pecado. A gente tem que permitir que alguém entre no nosso coração e limpe o nosso pecado. E esse alguém já existe. E ele chama Jesus. Daí eu gosto de usar aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele mandou o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para morrer por você e para limpar isso. E para te levar à vida eterna. E eu gostaria de saber se você entende isso. Porque quando a gente morre, a gente tem dois destinos. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Muitas pessoas elas ouvem essa história, né, e você tem essa escolha. Sabe, Jesus não é aquele cara que vai falar assim, me aceita. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai bater na porta do seu coração. E quem vai permitir que ele entre é você. E essa sua escolha vão ter consequências eternas. Se você eu não preciso disso, sabe? Eu sou uma pessoa tão boa, sabe? Eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho. Eu não preciso disso. Você vai ter um destino. Que as pessoas não gostam de falar, tem umas que falam que não existe. Mas a pior forma de você conhecer é você chegando até lá, que é o inferno. Mas agora, para aquelas pessoas que entendem essa mensagem, falam assim, puxa vida, Jesus realmente me ama e Ele morreu por mim. E aceitam Jesus, eles vão ter um destino. E eles vão para o céu. E daí você pode fazer a pergunta. E aí? Para onde você quer ir? E se a pessoa aceitar, você faz uma oração com ela e ela aceita a Jesus. E isso foi uma coisa que me apaixonou. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Eu usei a melancia, que é uma segurança. Então, se você não consegue falar nada, você pergunta da melancia. Você pode usar isso. Certo? Isso é uma coisa que está dentro da gente. Só que a gente precisa alimentar isso. Né? E Deus ele dá a oportunidade para a gente todos os dias. E eu queria que você parasse e pensasse na sua vida. O que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te dando? A última vez que eu fiz esse evangelismo foi para o Raul. Ele tinha 9 anos e ele aceitou a Cristo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas essa semana faleceu um amigo nosso, o Júnior. Ele fez M com a gente. E foi no velório que eu falei de Jesus para essa pessoa, para esse menino, que ele chegou lá, ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, e eu, como uma pessoa amigável, fui lá explicar para ele o que tinha acontecido. Porque
É claro que a gente tem a tristeza do nosso coração, a falta que a pessoa vai fazer. Mas a gente sabia que o Júnior está com Cristo. E a gente sabe que ele só está com Cristo porque um dia ele tomou uma decisão. Um dia ele reconheceu que ele é um pecador e que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então, não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, o seu coração precisa estar voltado e preparado para você ser usado por Cristo a qualquer momento, tá? E às vezes você pode não ter tido a oportunidade de ir para a EM, e falar assim, mas a EM é muito legal e tal. Não, Deus está te dando a oportunidade onde você está. No seu trabalho, na rua, às vezes com uma pessoa que você nunca viu. Então esteja com o seu coração aberto. Isso é uma coisa que eu aprendi durante 2014 e que eu quero levar para o resto da minha vida. Certo? Então, era isso. Bom dia, irmãos. Para a gente realmente foi uma experiência inesquecível, né? Dá para passar horas e horas contando tudo o que aconteceu nesse ano. Cada dia era uma surpresa. Cada dia a gente estava num lugar com pessoas diferentes. A gente teve a oportunidade de evangelizar em hospitais, em presídios. Nós tivemos 4 oportunidades de estarmos em presídios. Foi uma das experiências que mais me marcou, assim, porque realmente a gente só consegue se colocar no lugar do outro quando a gente passa pela mesma situação, né? Então a gente estava ali e a gente via aqueles presos olhando para a gente cantando do amor de Deus e pessoas se rendendo aos pés de Jesus, e isso não tem palavras para agradecer. Uma das experiências que a gente teve também, que para mim me marcou muito, foi quando nós estávamos em Pinhão, uma cidade do Paraná, uma cidade pequenininha. Na verdade, nós estávamos saindo de Capão Bonito para lá, então foram acho que 10 horas de viagem. Porque o nosso ônibus, assim, foi pela graça, literalmente, esse ano, entendeu? Porque a cada viagem era umas 5 quebradas, assim. A gente passou 40 horas na estrada uma vez, com o ônibus quebrado. Então, foi pela graça mesmo. E lá em Pinhão, nós chegamos muito atrasados. A gente estava previsto para chegar na hora do almoço, nós chegamos 5 horas da tarde para jantar, né? Porque não era mais almoço. Para jantar, montar o palco e apresentar. E o nosso palco demorava, em média, 1 hora, 1h30 para montar. Nessa época, acho que 1h30, porque era bem no começo. E muitas pessoas estavam doentes. E começaram a passar mal. Eu fui uma delas. Tinham mais 3 amigos que estavam na mesma situação. E nesse dia, para mim, foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu desmaiei lá. Eu passei muito mal, eu tive uma tontura muito forte, eu cheguei a vomitar e desmaiei. E eu não pude apresentar nesse dia. E na verdade, assim, muitas coisas começaram a acontecer naquela igreja e a gente não entendia por quê. Isso foi na peça Jesus Eis o Homem. No dia seguinte a gente ia apresentar Apocalipse e eu era uma das narradoras de Apocalipse. E eu desmaiei de novo. E foi muito difícil. Eu liguei para os meus pais, eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Me levaram para o hospital. Passei numa consulta, o médico me deu um remédio, descansei à tarde e à noite eu estava bem para apresentar. Chegando lá, um amigo meu estava passando muito mal e ele era simplesmente o João do Apocalipse. E ele não tinha substituto. Era só ele. Então o que ele fazia? Ele subia no palco, falava, saía e vomitava. Ele subia no palco, cantava, saía e vomitava. No meio da peça eu comecei a ficar tonta de novo. Mas outros 2 amigos, acho que foi o Álvaro e o Júnior, também estavam mal com o estômago. E a gente subiu no palco para cantar uma música que chamava O Santo Espírito, que fala sobre o avivamento da igreja. E era um amigo nosso que fazia o solo, ele subiu no palco, ele pôs o pé, a energia caiu. Aí desceu do palco, aí corre para o lado, parecido com um calvário, mais ou menos. Aí todo mundo... Aí conseguiram ligar a energia. Ele subiu no palco, a música começou, a energia caiu novamente. E a gente não entendia o porquê Deus estava fazendo isso. Um frio, mas um frio que a gente não tinha condições de ficar lá, se aquecer lá atrás do palco, porque foi ao ar livre. E muitas pessoas ficando doentes por conta do frio. E a gente não entendia. Então, nós juntamos o pessoal que estava ali e começamos a orar. Orar e falar, Senhor... Nós não sabemos o que está acontecendo e isso foge do nosso controle. Mas sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas.
E naquela noite, foi a noite que mais pessoas se renderam aos pés de Jesus. Foi a igreja que levou mais convidados. Nós tivemos, acho que, cerca de 60 pessoas, praticamente, levantando as mãos. E depois a gente entendeu que não é a gente que faz a obra. É Deus. Que é o Espírito Santo que convence. Não é a gente. Nós somos simplesmente instrumentos de Deus. E eu queria deixar um versículo com os irmãos, eu queria que vocês abrissem, que está em Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 62. Último versículo. Nesse texto, Jesus, ele chama algumas pessoas para seguirem a ele. E no final, Jesus fala assim. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, realmente foi isso que o Gui falou. Deus, ele te dá as oportunidades. Você não precisa ir para o grupo M para ser um missionário. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você já é um missionário, porque você precisa transmitir para as pessoas que não têm esse amor. Então, lança a mão do arado, deixa tudo para trás, porque quem vai guiar a sua vida é Deus. Na verdade, esse amigo nosso que faleceu, a última música que ele cantou, a letra dizia assim: um dia o mundo deixarei, no céu para sempre viverei, chegando lá proclamarei, foi Jesus que me guiou. Então, que realmente isso seja uma verdade no seu coração. Para a gente, nós agradecemos muito as orações da igreja, nós agradecemos muito porque muitos irmãos perguntavam para a gente como nós estávamos, oravam pela gente, intercederam pela gente, queriam nos ajudar e nos apoiar. Agradecemos muito porque realmente foi pela graça de Deus, porque nós não somos nada, nós somos simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor e a gente só tem que falar que está disposto. Então, que vocês sintam isso no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. A oportunidade de falar de Jesus é Deus quem dá. E Ele com certeza vai orientar você. Com certeza Ele vai te guiar. Porque é Ele quem convence. Amém. Eu quero orar com vocês, pelo Gui, pela Elô. O Franz também esteve com eles, né, nesse último ano, mas ele está lá em Curitiba, no acampamento do Palavra da Vida, por isso ele não está aqui hoje, mas ele também continuou trabalhando, né, o segundo ano que ele ficou no Grupo M, mas agora ele retorna também junto com os nossos irmãos aqui. Então, quero pedir a todos para ficarmos em pé, e nós vamos orar pelo Gui, pela Elô, pelo Franz, agradecer a Deus pela vida deles, pelo tempo que o Senhor preparou para que eles estivessem com o Grupo M, pelo Brasil inteiro no ano passado, e também orar pela família desse amigo deles que faleceu recentemente, que estão ainda em luto. Então que o Senhor traga consolo à família e a todos os amigos, a todos os integrantes do Grupo M que passaram tanto tempo com esse irmão e agora sentem a perda dele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por tudo isso? Senhor, muito obrigado a Deus. Obrigado porque nós tivemos o privilégio de enviar irmãos nossos, membros dessa igreja, para te servir no Grupo M no ano passado, e agora eles retornam contando tantas histórias e bênçãos de tudo que o Senhor fez através deles e com eles ali, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor cuidou deles, porque o Senhor protegeu, guardou a vida deles e os trouxe em segurança e muito mais maduros e prontos para a obra do Senhor. Que o Senhor continue usando a vida deles com poder, que o Senhor continue sustentando a vida deles, porque sabemos que o Senhor os chamou, Deus, e eles são teus instrumentos, que eles continuem sendo luz por onde eles passarem, e que o Senhor mesmo dirija os passos deles. Senhor, nós pedimos pela família do Júnior, e pelos amigos dele, todos os integrantes do Grupo M, e as pessoas que o amam. Deus, que o Senhor console os corações, que agora sofrem pela perda, pela distância, Deus, por não ter mais o Júnior aqui presente, mas que o teu Espírito Santo console cada coração, lembrando todos os dias que Ele está na glória, que Ele está desfrutando da presença maravilhosa do Senhor Jesus, e um dia todos nós nos reencontraremos com Ele.
porque nós também somos filhos do Senhor e salvos em Jesus. Abençoa grandemente esses irmãos que choram hoje, mas que o Senhor console cada um, Deus. Nós te damos todo o louvor e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Gui, Elô. Muito bom ter vocês de volta aqui ao nosso convívio, viu? Deus continue usando muito vocês. Os irmãos podem se sentar. Eu quero convidar a todos agora para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, para a meditação da palavra do Senhor nesta manhã. Nós estamos na série Planejando o Ano, Repensando a Vida, que começou há alguns domingos, e nós já temos falado sobre o chamado de Jesus para sermos discípulos dele, seguindo os passos dele, e nós também temos falado sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós, para juntos estarmos em missão, fazendo a vontade dele. Hoje nós falaremos sobre a importância da igreja, a igreja e como nós podemos nos ver nela. Então, a mensagem de hoje tem o tema Repensando a Igreja. E o texto que nós leremos está lá em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Então diz assim a palavra do Senhor, se você quiser, você pode acompanhar aqui à frente também. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e pedir ao Senhor que fale conosco, que ilumine o nosso entendimento nesta manhã. Senhor, muito obrigado a Deus pela tua palavra que foi lida, que é viva, que é eficaz. Nós pedimos que neste momento teu Espírito Santo, o nosso ensinador, ilumine agora cada mente, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos ouvir a tua voz que fala conosco nesta manhã. Que o Senhor nos impacte, ó Deus, com esta mensagem. Que o Senhor faça diferença em nossas vidas com essa mensagem. Que nós saiamos daqui, Deus, desafiados a como igreja nos levantar e fazer a tua vontade. Levar a mensagem do Senhor por onde nós passarmos. Ó Deus, que absolutamente nada venha roubar a nossa atenção neste momento. Que apenas a tua voz seja ouvida neste lugar. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas ainda têm problema e confundem, não sabem dizer muito bem o que é igreja. Essa é uma palavra tão usada hoje em dia e talvez até mesmo desgastada, que quando alguém nos pergunta o que é igreja, talvez você se sinta desconfortável para explicar. Porque afinal de contas, igreja é um local onde nós vamos para adorar ao Senhor, igreja é uma instituição, igreja é o que, afinal de contas? No século retrasado, né, século XIX, um bispo da igreja da Inglaterra chamado J.C. Ryle, muito conhecido, escreveu muitos livros que estão publicados até hoje, e um homem assim muito devoto e um teólogo muito bom, ele escreveu uma vez essa frase:
não há assunto tão mal entendido como o que trata da igreja. Então, lá no século XIX, essa já era a realidade. A palavra igreja e o conceito de igreja já era uma confusão na mente das pessoas. E isso não mudou até hoje. Hoje nós também temos essa dificuldade, porque muitas pessoas têm muitas definições diferentes do que vem a ser igreja. Então, o que é igreja? Talvez o que esteja na mente de algumas pessoas é um lugar onde se presta culto ao Senhor. Será que igreja é só isso? É apenas um local onde nós vamos para cultuar ao Senhor? Será que é uma instituição formada por sacerdotes e fiéis? Pessoas acreditam que sim, que essa é a definição de igreja. O próprio J.C. Ryle, esse teólogo da Inglaterra, ele escreveu uma definição que eu quero ler para vocês, que está escrito assim: é composta, a igreja, né? É composta de todos os crentes em Jesus Cristo. É formada por todos os eleitos de Deus, por todos os homens e mulheres convertidos, por todos os verdadeiros cristãos, nos quais podemos distinguir a eleição de Deus, o Pai, a purificação pelo sangue de Deus, o Filho, e a santificação de Deus, o Espírito. Em tais pessoas podemos ver os membros da verdadeira igreja de Cristo. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar nesta manhã, para que nós possamos entender esse texto que nós acabamos de ler, é que igreja, como o J.C. Ryle está definindo, ela é composta, não de um local, não de apenas um grupo específico de pessoas que são sacerdotes, mas a igreja, com I maiúsculo, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de todos os crentes em Cristo Jesus, de todos os eleitos, de todos aqueles que foram chamados por Deus para serem seus filhos. Todos nós, chamados por Deus, seja aqui na igreja do Calvário, seja em outra igreja da nossa cidade, em outras cidades, em outros países, essa é a igreja do Senhor Jesus. É sobre essa igreja que nós vamos falar nesta manhã. Não é sobre a nossa igreja local. Não é sobre uma denominação. Não é sobre uma placa. É sobre esse conjunto de pessoas chamadas por Deus para serem seus filhos. Essas pessoas formam a igreja. E é sobre essa igreja que nós vamos falar nesta manhã. Então, eu também quero continuar a ler uma segunda parte dessa definição, que eu não coloquei na projeção, mas quero que vocês ouçam. Também desse mesmo teólogo, J.C. Ryle. Ele escreve assim: essa igreja é uma igreja em que todos os membros têm os mesmos sinais. São todos renascidos do Espírito Santo. Todos devem ter arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo e santidade de vida e de conversão. Todos odeiam o pecado e amam a Cristo, adoram a Deus. Todos com o coração igualmente sincero, são todos guiados pelo mesmo Espírito, todos edificados sobre o mesmo alicerce. Todos tiram a sua religião do mesmo único livro. Todos se reúnem no mesmo centro, que é Cristo. Todos podem, mesmo já, dizer aleluia, e podem responder com um coração igualmente crente e uma voz unânime, amém e amém. Nesta igreja, não há diferença entre judeu e grego, preto e branco, episcopal e presbiteriano, mas a fé em Jesus Cristo é que é tudo. Seus membros virão reunir-se do norte, do sul, do oriente e do ocidente, no último dia, e serão de todas as nações, nomes e reinos, povos e línguas, mas todos serão um em Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa definição, porque ele abre a nossa mente para entendermos que igreja é muito mais do que a nossa igreja local. Igreja é muito mais do que a nossa denominação presbiteriana. Igreja é o conjunto de todos aqueles que foram chamados pelo Pai para serem seus filhos, que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e que compartilham
dessas mesmas características que estão descritas aqui. É tão interessante isso que se você viajar para uma outra cultura, para um outro país e encontrar um cristão verdadeiro, você vai ter com essa pessoa muitos pontos em comum. Mesmo que você não fale a mesma língua, mesmo que você tenha sido criado de maneira diferente, mesmo que a sua cultura seja completamente distinta dessa pessoa, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, não saiba nada dela, mas se ela é um cristão verdadeiro, então você tem muitos pontos de contato. Você tem muitas semelhanças, porque você crê no mesmo Deus, na mesma palavra. Vocês são habitados pelo mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito ensina as mesmas coisas para mim, para você e para esses cristãos espalhados pelo mundo. Eu tenho um amigo meu que é pastor lá no Canadá, canadense, cresceu lá, vida toda lá no Canadá. Então, ele tem uma outra cultura, foi criado de uma outra maneira. Mas quando a gente se conheceu, em pouquíssimo tempo, nós tivemos a impressão de que a gente se conhecia há muito tempo. Você já deve ter tido essa impressão com pessoas com quem você se identificou. Uma semana, talvez, um mês de convívio, parece que você já conhece aquela pessoa há muito tempo. Isso acontece com mais facilidade com outros cristãos, por compartilharem a mesma fé. Parece que a gente tem assuntos em comum. Você fala metade de uma frase e a pessoa já sabe o que vem. Porque nós temos na nossa mente histórias compartilhadas. Nós temos uma fé compartilhada. E nós temos um Espírito, que é o mesmo Espírito, habitando dentro de nós. Então isso é muito legal. Porque todos nós, é muito precioso, porque todos nós temos essa ligação espiritual. Todos os crentes estão conectados com esse mesmo Espírito que habita dentro de nós. Com essa fé que nos guia, com a palavra do Senhor, que é a nossa verdade. E por isso nós temos então esses pontos de contato. Nós temos então a oportunidade de conhecer irmãos e já ver neles tantas semelhanças conosco, mesmo que estejam tão distantes de nós em outros pontos. Isso é muito interessante e é somente o Senhor que faz isso conosco. Muito bem, agora nós vamos nos voltar especificamente para o texto que nós lemos, lá de Mateus capítulo 16. Um texto muito interessante que tem alguns ensinos muito preciosos para nós nesta manhã. Se você voltar a sua atenção para esse texto, então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, lá em Mateus capítulo 16. Se você olhar com atenção esses versículos que nós lemos, você verá que o ponto central desse texto é o fato de que a igreja está edificada sobre a pedra que é Jesus, o Cristo. O ponto central do texto que nós lemos é que a igreja, essa igreja que eu acabei de definir, está edificada sobre uma pedra. E essa pedra é Jesus, o Cristo. Então, o segundo ponto que eu quero destacar é: onde está edificada esta igreja, este conjunto de filhos de Deus espalhados pela face da terra? Essa igreja está edificada em Jesus. Mas aí então surge uma pergunta. A mesma pergunta que Jesus faz para os discípulos aqui. Ele chama os seus discípulos para perto e pergunta: o que as pessoas aí fora dizem sobre mim? O que eles dizem que eu sou? Quem eu sou para essas pessoas? E daí então os discípulos começam a responder. Um diz: eles dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Um dos profetas. Então cada pessoa naquela época, quando Jesus veio, tinha uma ideia de quem Jesus era. E hoje, 2000 anos depois, essa é a realidade ainda presente. Hoje, se você perguntar para as pessoas quem é Jesus, você encontrará várias respostas. Porque nem todos têm a mesma concepção de quem é Jesus. Então, algumas ideias que eu destaco aqui, que talvez você já tenha ouvido, as ideias, os conceitos mundanos, o conceito do mundo sobre Jesus. Um grande mestre, um grande líder, um grande profeta, um homem iluminado, um homem evoluído, alguém que pregou a paz e o amor, um exemplo de vida. Talvez você ouça muitas pessoas definindo Jesus dessa maneira. Se
você perguntar sobre quem é Jesus para alguém que não compartilha da mesma fé que nós, provavelmente será uma dessas definições que você receberá. Foi um grande homem, um grande exemplo, um grande líder, um homem evoluído, alguém que chegou à perfeição através da evolução espiritual, alguém que pregou a paz e o amor, um exemplo a ser seguido. Nós temos visto Jesus ser, muitas vezes, diminuído na sua essência, apenas para ser chamado de um mestre, apenas para ser chamado de um profeta, dentre tantos outros, apenas para ser chamado um exemplo, entre tantos outros. Então, para essas pessoas, Jesus está em pé de igualdade com Gandhi. Jesus está em pé de igualdade com tantas pessoas que fizeram o bem, pessoas que pregaram a paz, o amor. Jesus está em pé de igualdade com Buda, porque ele também é um ser evoluído. Jesus está em pé de igualdade com grandes líderes mundiais, porque ele também foi um grande líder. Jesus hoje é chamado de psicólogo, de professor, de mestre, de médico, de tudo. Nós colocamos Jesus, muitas vezes, na mesma categoria de seres humanos. E nós nos esquecemos que Jesus não é um simples ser humano. Jesus é o Cristo. E foi essa a resposta que Pedro deu. Quando Jesus pergunta para Pedro, para os discípulos, aliás, Pedro é o primeiro a responder. E ele dá a seguinte definição. Resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro. E é uma resposta muito interessante por ser muito pequena, mas conter nela grandes informações, importantes informações que nós queremos destacar nesta manhã. Então, o que significa dizer que Jesus é o Cristo? Bom, antes de eu pôr essas definições, eu só quero deixar algo bem claro. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Quantas vezes você fala o nome de Jesus e já engatilha Cristo, né? Jesus Cristo. E acaba soando para nós como um sobrenome, né? Talvez se ele fosse apresentado para nós hoje, o Senhor Cristo, como o sobrenome dele. Não, Jesus, nós não sabemos qual era o sobrenome dele, se ele tinha um sobrenome, mas Cristo, com certeza, não era o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo define quem ele é. Então nós falamos Jesus, Cristo, mas nós não estamos simplesmente falando mais um nome dele, não. Nós estamos falando sobre quem ele é, um título que ele tem. Então, para nós entendermos o que Cristo significa, o que essa definição de Pedro traz para nós precisamos entender isso. Que Cristo é uma palavra grega, que é a mesma palavra, significa a mesma palavra, só que no hebraico, Messias, elas são palavras correspondentes. Se você traduzir Cristo do grego para o hebraico, a palavra é Messias. Então você já ouviu essa palavra também. Então agora você sabe que Cristo e Messias, na verdade, são a mesma coisa, só que escritas em idiomas diferentes. Um grego e o outro hebraico. Que no português significa o ungido. Cristo, Messias, ambas palavras significam o ungido. É isso que quer dizer a palavra Cristo. Então, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, na verdade, Pedro está dizendo, Jesus é o ungido. E o que isso significa? Para nós entendermos o que significa, nós temos que voltar as nossas mentes para o Antigo Testamento e resgatar de lá essa definição da unção. Quem eram as pessoas ungidas no Antigo Testamento? Os reis, os profetas, os sacerdotes. Eram pessoas que no Antigo Testamento eram separadas por Deus para servi-lo. Então, essas pessoas eram ungidas. Existia um ritual da unção, onde um profeta, normalmente, ele usava o óleo para derramar esse óleo em cima da cabeça dessa pessoa, e esse símbolo do óleo representa então a consagração dessa pessoa para o trabalho de Deus.
Os reis eram ungidos, porque eles precisavam da capacitação de Deus para liderar o povo. Os sacerdotes eram ungidos, porque eles eram separados para o serviço de Deus no templo, ensinando, fazendo sacrifícios. E os profetas eram ungidos, porque eles também eram separados para ensinar a palavra, para profetizar, para ser porta-voz de Deus. Então, no Antigo Testamento, pessoas ungidas são pessoas separadas, pessoas consagradas, pessoas que foram escolhidas para cumprir um propósito bem específico de Deus para a vida dela. Então, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, ele está dizendo, Jesus é o escolhido de Deus. Jesus é aquele separado por Deus para cumprir a sua vontade. Pedro estava afirmando em outras palavras, tu és aquele sobre o qual os profetas falaram. Tu és aquele que esperávamos. Dizer que Jesus é o Cristo é dizer que Jesus é aquele que todos estavam esperando. Todos nós sabemos que o judeu, tanto o judeu de hoje, o judeu que segue a religião judaica, quanto o judeu da época de Jesus, aguardava ansiosamente a vinda desse escolhido de Deus, que no hebraico é Messias. Então eles esperavam o Messias. E Pedro está então declarando, és tu o Cristo. Você, Jesus, é o Messias. Você é esse escolhido de Deus, sobre o qual os profetas falaram no passado. Sobre o qual as promessas falam. É o Senhor que nós estávamos esperando. Essa é a afirmação de Pedro. E Jesus então se volta para Pedro e diz, você, Pedro, é feliz. Porque não foi nenhum ser humano, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito, foi o Espírito Santo, foi Deus, foi o Pai quem revelou isso para Pedro. Sabe, meus irmãos, não é possível que alguém entenda que Jesus é muito mais do que um líder. Não é possível que alguém entenda que Jesus é muito mais do que alguém evoluído, do que alguém iluminado, do que um profeta. Não é possível que alguém entenda isso, que Jesus é o Cristo, se Deus não revelar isso para essa pessoa. É Deus quem abre o entendimento de seres humanos para que eles vejam que Jesus não é qualquer um, que Jesus não está em pé de igualdade com nenhum de nós, que Jesus não pode ser comparado com absolutamente ninguém na história, porque ele não é apenas um profeta, um homem, um psicólogo, um mestre, alguém que nós devemos seguir o exemplo. Ele não é só isso, mas é só Deus quem abre o nosso entendimento para nós entendermos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o escolhido de Deus, o enviado de Deus para cumprir o propósito dele de salvar, de resgatar homens e mulheres pecadores e trazê-los para perto do Pai novamente. Então, se você pode hoje afirmar, sim, eu creio que Jesus é o Cristo, você só pode afirmar isso, porque o Pai te revelou, e por isso você é feliz. Assim como Pedro, Jesus está olhando para nós, e se você já crê que Ele é o Cristo, que Ele é o escolhido de Deus, então você também é feliz, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas foi o Pai. Então, para que alguém saia dessa condição de achar que Jesus é apenas mais um exemplo, Deus precisa agir e precisa revelar. E quando isso acontece, essa pessoa também pode afirmar que Jesus é o Cristo, Jesus é o escolhido, Jesus é o Messias. E sobre qual pedra nós estamos firmados? Sobre essa pedra. Jesus é o Cristo. E Ele é a pedra sobre a qual a igreja está estabelecida. Essa pedra é forte, é poderosa. Essa pedra é estável, porque não é uma pedra qualquer. A igreja está estabelecida sobre uma pessoa, Jesus.
o Cristo, o Filho de Deus. Nós não precisamos ter medo, e é por causa disso, pelo fato da igreja estar firmada, de estar edificada sobre Jesus, é que nós podemos afirmar que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Jesus afirmou isso. A igreja não será destruída jamais pelo inferno. Por quê? Porque ela está estabelecida sobre mim. Sobre mim. Eu sou a pedra. Sabe, esse texto que nós lemos, ele já foi muito mal interpretado no decorrer da história. Houve quem dissesse que a pedra aqui dita, Jesus ele afirma para Pedro, depois que ele declara, depois que Pedro fala, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para Pedro e fala, sim Pedro, você está certo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E há muitos que, no decorrer da história, interpretaram esse texto dizendo que essa pedra sobre a qual a igreja seria estabelecida é Pedro. Porque Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, numa interpretação equivocada, entende-se que Pedro é a pedra, que Pedro é a base sobre a qual a igreja é estabelecida. E é daí então que vem as doutrinas que dizem, por exemplo, que Pedro foi o primeiro Papa e que nós hoje temos representantes divinos aqui na Terra. Porque a base é esse texto, dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi estabelecida. Mas essa é uma interpretação muito errada, porque na verdade Jesus está dizendo, sim Pedro, você está certo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas a pedra que Jesus está falando é a afirmação que Pedro havia acabado de dizer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra que Jesus está dizendo aqui, que é a base da igreja, é essa afirmação de Pedro. Inclusive, um dos pensadores antigos, Agostinho, ele foi um desses, que nos primeiros anos da sua caminhada com Deus, ele entendia que a melhor interpretação para esse texto era que Pedro era a pedra. E ele escreveu comentários sobre esse texto e ele afirmava assim, Pedro é a base sobre a qual a igreja é estabelecida. Mas então, no final da sua vida, ele escreve um livro de retratações. Tudo aquilo que ele havia escrito, mas que com o tempo ele foi vendo que não era bem assim e que não estava correto, ele escreve então esse livro de retratações para dizer, olha, depois de muito estudo, de repensar, de meditar, eu mudei de opinião sobre algumas coisas. E ele então escreve esse livro. E uma das coisas que ele descreve ali é que ele agora entende que na verdade a pedra desse texto não é Pedro, mas é Cristo. É a afirmação de Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, sim Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, eu estabelecerei a minha igreja. Sobre Cristo, sobre a pedra viva. É muito fácil nós vermos que é essa a melhor interpretação quando nós vamos para as cartas de Pedro e vemos que ele escreve que Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja é estabelecida. Se você ler as cartas de Pedro, você verá que ele mesmo está afirmando, Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja é estabelecida. Então o próprio Pedro interpretou esse texto para nós. Nós não precisamos ficar na dúvida. Será que é Pedro a pedra? Pedro mesmo diz para nós, nas suas cartas, que Jesus é a pedra. Então não precisamos ter dúvida nenhuma sobre isso. Jesus é a base da igreja. Nós estamos estabelecidos nele. E é por causa disso que nós podemos ter a plena certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque essa igreja está firmada sobre a pedra que é Jesus. Nós estamos seguros nessa pedra. E a guerra já está ganha. Não existe qualquer chance do inferno vencer Jesus. Do inferno, de alguma forma, desestabilizar essa pedra. Então todos nós que somos a igreja, estamos estabelecidos em Cristo, estamos seguros. Porque essa pedra é estável, é uma pedra segura. Esse
teólogo que eu citei no começo, Ryle, ele escreve um outro parágrafo falando sobre exatamente isso. Sobre como a igreja pode sofrer, sim, mas ela jamais será destruída. E ele escreve o seguinte, preste atenção. Esta é a única igreja que certamente há de existir até o fim. Coisa alguma poderá arruiná-la ou destruí-la. Seus membros podem ser perseguidos, oprimidos, encarcerados, açoitados, degolados ou queimados. Mas a verdadeira igreja nunca se extinguirá. Sai de suas aflições e vive como que através do fogo e da água. Quando esmagada numa terra, floresce noutra. Os faraós, os Herodes, os Neros, os Julianos, os Dioclecianos, Maria Sanguinária, Carlos IX, enfim, todos trabalharam em vão para destruí-la. Mataram milhares, mas também eles desapareceram da face da terra. A verdadeira igreja, no entanto, sobreviveu. Assistiu ao sepultamento de cada um deles. É, na verdade, uma bigorna que tem quebrado muitos martelos neste mundo. É uma sarça que arde e, contudo, não se consome. Esta é a igreja. Essa igreja somos nós. Podemos sim ser perseguidos. Podemos sim receber ataques do inferno. Pessoas podem se levantar durante a história para tentar destruir a igreja. Mas a igreja jamais será destruída. Porque ela está firmada sobre uma pedra. E essa pedra é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, o Messias, o escolhido. E por causa disso, nós podemos estar firmes de que nós estaremos guardados até o dia final. E entendendo tudo isso, nós chegamos à última reflexão desta manhã, que é: então, qual é a missão da igreja? 1 Pedro 2,9 diz para nós que a missão da igreja é testemunhar e proclamar. Vamos abrir rapidamente as nossas Bíblias nesse texto, um texto conhecidíssimo, que talvez você já tenha ouvido várias vezes, se não, talvez saiba decor até. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, pois, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não fomos chamados, igreja, para simplesmente desfrutar da salvação, para simplesmente receber o dom da vida eterna e ficarmos de braços cruzados. Mas nós temos agora uma missão de declarar, de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora nós compartilhamos com os outros aquilo que Jesus tem feito por nós e a salvação que está disponível para cada um de nós. E se vocês querem ler aquele texto que eu comentei, que Pedro mesmo fala sobre a pedra, então você pode, no mesmo capítulo 2, ler isso. Capítulo 2, a partir do versículo 4, Pedro ele está escrevendo sobre essa pedra viva. E no versículo 6, diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. A pedra
que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa é uma profecia lá de Isaías, falando sobre Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal, a pedra sobre a qual a igreja está estabelecida. Então, nós podemos hoje nos alegrar e receber para nós esse consolo de que nós estamos seguros em Jesus, de que a igreja está segura. Nada pode acontecer que vai destruir a igreja, nada. Pode se levantar qualquer inimigo, pode se levantar nações contra a igreja, mas a igreja continuará firme, porque ela está firmada em Jesus. E enquanto Jesus não volta, nós temos uma missão a cumprir, a missão de testemunhar e de proclamar. E sobre essa questão de proclamar, de olhar para fora, tem uma história bem curta que eu quero contar para vocês que ilustra isso, que é a história de uma fábrica de graxa. Então, existia essa fábrica que produzia graxa, e um grupo de alunos de um curso foi visitar essa fábrica de graxa para conhecer o processo de produção, de como eles produziam a graxa. Então, eles estavam passando ali pela fábrica, conhecendo todo o maquinário, e tinha um homem que foi escolhido ali, um dos funcionários, para mostrar todo o processo, e eles ficaram impressionadíssimos, porque havia muitas máquinas, muito barulho, muitos funcionários, aquela correria, aquela visão mesmo de uma fábrica a todo vapor. Um monte de máquina e barulho e fumaça. E eles, uau, isso deve ser muito difícil até de gerenciar, um processo de produção incrível. E eles terminaram aquele tour, mas eles sentiram falta de uma coisa. De tudo que eles viram, eles sentiram falta de uma coisa. Daí então, um dos alunos pergunta para o funcionário: viu, olha, muito legal tudo isso que você mostrou para nós, mas nós não vimos a parte do transporte. Cadê os caminhões? Onde está o departamento do transporte, que vai pegar essa graxa que vocês estão produzindo e vai levar até as lojas, até os lugares onde vocês venderão? Daí, o funcionário vira então para esses alunos e responde como se fosse óbvio: nós não temos caminhões, nós não temos nenhum sistema de transporte, porque toda graxa que nós produzimos, nós usamos para lubrificar as nossas próprias máquinas. Olha quantas máquinas nós temos. Olha quanta coisa está acontecendo aqui. Nós precisamos de graxa, então a gente produz, mas a gente usa. E daí não sobra nada para a gente vender. Então, era uma empresa que simplesmente vivia para se autossustentar. Mas ela não produzia para fora. Toda a graxa ficava para ela mesma, para cuidar das suas próprias demandas. E essa história pode ser talvez a nossa história, se nós não tomarmos cuidado. Nós também corremos o risco de trabalhar para nós mesmos, de fazermos tantas coisas, de produzirmos tanto aqui dentro, mas tudo isso ficar apenas para nós. Se nós não entendermos que nós temos esse chamado para proclamar, para irmos para fora, para pegarmos tudo aquilo que nós produzimos aqui, todo o crescimento espiritual que nós temos aqui, mas para levarmos para fora. Não é para nós mesmos, não é para ficar aqui, mas é para levarmos para fora. Nós temos uma mensagem poderosa, igreja. A mensagem que Pedro proclamou pela primeira vez. Jesus é o Cristo. Jesus é a pedra sobre a qual nós estamos firmados. E nós podemos então proclamar isso. Jesus não é apenas um homem. Jesus não é apenas um profeta. Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador. Essa é a nossa missão. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente, porque nós vamos cantar uma música juntos. E essa música é também um desafio para nós. O desafio de nos levantarmos, cheios do Espírito, para proclamarmos o que Pedro proclamou, que Jesus é o Salvador, que Jesus é a pedra, que Jesus é o Cristo. Então, eu convido você a ficar em pé, e juntos nós vamos cantar essa canção, esse desafio que Jesus tem para cada um de nós, de proclamarmos, de falarmos sobre Jesus por onde nós passarmos.
igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória, levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória, numa só fé, num só Espírito, aviva as nossas vidas com poder e unção. Manifesta-te, Espírito Santo, vem glorificar Jesus o Senhor e transborda em nós ações de graça e louvores, louvores para sempre ao Senhor. Levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória. Levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória, numa só fé, num só Espírito, aviva as nossas vidas com poder e unção. Manifesta-te, Espírito Santo, vem glorificar Jesus o Senhor e transborda em nós ações de graça e louvores, louvores para sempre. Louvai a Cristo Santo, louvai ao nosso Rei, louvai a Cristo justo, louvai ao Salvador, louvai a Cristo Santo, louvai ao nosso Rei, louvai a Cristo justo, louvai ao Salvador, louvai a Cristo Santo, louvai ao nosso Rei, louvai a Cristo justo, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Vamos adorar ao Senhor Jesus em oração. Jesus, Tu és esse Rei, Tu és esse Deus vivo, Tu és esse Deus justo. E é diante do Senhor que nós estamos nesta manhã. O Senhor não é qualquer um, o Senhor não é como um de nós. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Deus, como é bom saber, Jesus, que nós estamos firmados em Ti. Como é bom saber que nossas vidas não estão firmadas em nós mesmos, não estão firmados naquilo que o mundo pode nos dar, mas a igreja, cada um de nós, está estabelecida nessa pedra angular, nessa pedra poderosa, nessa pedra viva, nessa pedra estável, segura, que é o Senhor Jesus. Obrigado a Deus. Obrigado porque nós podemos ter a plena certeza de que o inferno jamais poderá derrotar a igreja, pois estamos estabelecidos em Ti. Obrigado porque nós sabemos que podem se levantar muitas afrontas, podem se levantar muitos inimigos, mas nós continuaremos firmes, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, e nos ajude a nos levantar, que o Teu Espírito de fato nos encha a Tua igreja e nos levante com ousadia para proclamarmos a salvação do Senhor para aqueles que ainda não Te conhecem. Que nós sejamos levantados na unção do Teu Espírito para
podemos fazer a diferença com o nosso testemunho, brilhando a luz do Senhor por onde nós passarmos, e com a proclamação dos nossos lábios, nós possamos dizer que Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Salvador, em quem nós cremos e em quem o mundo deve crer. Nos leva, Senhor, para as nossas casas e para o início de uma nova semana, motivados e renovados na missão que o Senhor tem para nós, mas também confortados na certeza de que nós estamos estabelecidos no Senhor Jesus, por isso estamos seguros, por isso não precisamos temer. E agora, igreja do Senhor Jesus, firmada nessa pedra angular, que a graça desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno e poderoso Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre vós permaneça, desde hoje e para todos sempre. Amém e amém. Você pode se sentar só por um instante. Rápidos avisos. Nós temos hoje a continuação da Escola Discipuladora, então se você veio preparado, fique mais um pouquinho. Nós já vamos nos dirigir diretamente para as nossas classes. Nós estamos com 4 classes funcionando. Se você tem alguma dúvida, você pode perguntar para algum diácono, para o Cláudio ali. Você pode se dirigir para qualquer classe, porque todas elas estão tratando sobre o mesmo tema, que é a mordomia cristã. Nesse mês de janeiro, então, você tem a oportunidade de frequentar qualquer uma classe, pois todos nós estamos tratando sobre o mesmo tema. Você também tem a oportunidade de se inscrever o seu filho para o acampamento infantil, que acontecerá na nossa chácara no Carnaval. Então você pode tirar dúvidas e também efetuar a sua inscrição aqui fora, no hall. E você também pode acertar ou se inscrever para o acampamento de jovens e adolescentes, que também será no Carnaval. Então se você ainda precisa acertar pagamentos, fazer a sua inscrição, faça isso através comigo ou também com a Karina. À noite ela também estará presente, você pode procurá-la. Então é isso, meus queridos, que Deus abençoe muito a sua vida, uma excelente aula para todos e uma excelente semana em nome de Jesus. Se você quiser oração com alguns dos nossos presbíteros, você pode vir aqui à frente, no meu lado direito, e você poderá então receber a oração pelos presbíteros. Igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de usar e avante, sair e proclamar. Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor.